Olá a todas e a todos. O meu nome é Elodie, sou irmã da Apresentação de Maria há 8 anos e vivo aqui na Baixa de Palmela, em Setúbal. E fui desafiada a partilhar um pouco convosco a minha história vocacional e é com muita alegria que o faço. Queria começar por dizer que não se vai para a vida religiosa por puro voluntarismo, não é? Há um chamamento da parte de Deus e há uma resposta a dar. E essa resposta a dar tem que ser dada na liberdade, portanto é preciso que aconteça um processo, não é? No meu caso entrei para a Apresentação de Maria, tinha 24 anos e até lá andei à luta com Deus, como eu costumo dizer. Uma luta que se traduz muito por algumas resistências, algumas chantagens, não é? Quando a primeira vez que me senti chamada eu tinha 14 anos e aos 14 anos de facto ainda somos muito infantis, não é? Ainda não sabemos bem aquilo que queremos, nem a nível profissional, nem quer que seja. Temos muitos sonhos, há muitas possibilidades diante de nós, mas ainda é tudo um ponto de interrogação. É preciso crescer mais, é preciso viver mais, experienciar mais. E foi assim que aconteceu comigo, não é? O meu crescimento aconteceu como toda a gente, não é? Fui para a faculdade, estive com os meus amigos, com o meu grupo de amigos, vivi também um namoro, também estive num grupo de jovens, portanto tive que passar por todas estas experiências para poder perceber de facto aquilo que Deus me pedia e ter a certeza de que era por aí. Portanto fui procurando com todos estes dados que eu tinha na mão, dados esses que me fornecidos a partir da minha experiência, a partir do meu dia-a-dia, fui procurando descodificar a linguagem de Deus e fui percebendo pouco a pouco e aceitando pouco a pouco também que o meu caminho de felicidade e de salvação passava por esta entrega a Deus no seguimento de Jesus Cristo. E o mais engraçado é que andei a lutar com Ele, não é? Durante imenso tempo e a fazer chantagens, não é? Do tipo, vai, eu caso-me e faço com que a minha família seja uma igreja doméstica, pronto, todo este tipo de chantagens e de movimentos e de voltas que andei a tentar dar, mas que no fundo deixavam-me sempre um vazio dentro de mim. E quando aceitei o chamamento de Deus, eu recordo-me do sítio, vinha de uma atividade do grupo de jovens, estava no carro da mãe de um dos meus colegas que nos ia levar a casa, de regresso a casa, e num momento assim de oração, no qual fui apanhada, digamos assim, lembro-me de ter dito a Deus, ok, eu aceito escutar esta voz, entre aspas, não é? Esta voz que tenho vindo a sentir e que me tem vindo a chamar para algo diferente. E a verdade é que a partir do momento em que eu digo que sim, há uma grande paz e uma grande confiança que me vão invadindo e depois, mesmo a nível concreto na minha vida, as coisas parece que aconteceram todas muito depressa naquele verão de 2007 em que conheci as irmãs da Apresentação de Maria. Porque a verdade é que eu não conhecia assim muitas irmãs, nem muitas congregações, nem sequer percebia muito bem que cada uma tinha missões e carismas diferentes, portanto isto para mim eu era completamente analfabeta a esse nível. Mas como eu dizia, conheci as irmãs da Apresentação de Maria naquele verão de 2007 e de facto a maneira simples delas estarem connosco, delas conversarem connosco, delas rirem e sorrirem, porque eu, na altura não sabia que as irmãs podiam rir e sorrir. Temos assim estes preconceitos na nossa cabeça que às vezes nos impedem justamente de tomar uma decisão. E de facto este primeiro contacto com elas cativou-me, fascinou-me, ao mesmo tempo que me gerava aqui um misto de sensações e de emoções contraditórias. Mas a partir deste primeiro contacto, então, comecei a aceitar os convites que elas me faziam para ir aos encontros que as irmãs organizavam em Fátima. Então foi num desses encontros que conheci a vida da Madre Rivier, através de um livro que me deram e que li e fiquei apanhada.
fiquei apanhada pela vida daquela mulher. Não é muito mais do que a missão das irmãs, porque eu ainda nem sequer sabia que missão era essa, ou não percebia muito bem. Foi de facto Maria Rivier que me puxou para a apresentação de Maria. A vida daquela mulher de 1,32 m com saltos, não é? Ela era assim pequena por causa de uma queda que ela deu e que depois ficou aqui com algumas deficiências. Portanto, esta pequena mulher, frágil, não é? Digamos assim, no tempo da Revolução Francesa, abre um convento quando todos os conventos e as ordens religiosas eram expulsas por causa da grande perseguição que havia para a Igreja, em relação à Igreja. Aquela mulher abre um convento. E ok, até se pode ficar assim fascinado à primeira vista com isto, não é? Que mulher forte e tudo mais, mas há aqui um grande segredo. A Madre Rivier costumava dizer: não tínhamos nada, não éramos nada e não podíamos nada, e foi Deus que tudo fez. E de facto a força dela vinha desta relação com Deus, não é? Ela deixou que Deus fizesse tudo através da sua fragilidade e não ficou paralisada, não é? Porque por exemplo, para pregar e para falar ao povo, ela era pequenina, não é? Então, por exemplo, para chegar ao ambão, ela não chegava ao ambão, pegava num banco e punha-se em cima do banco e falava. Quer dizer, há aqui um fogo que a queimava interiormente, e este fogo vinha desta relação com Deus. Deus apanhou-a de tal modo que não havia nada nem ninguém que a pudesse parar. E isto de facto cativou-me, e eu senti o grande desejo. Eu também quero viver uma vida assim. Também quero que este fogo do amor de Deus me queime, que me leve a fazer estas loucuras que ela fazia por amor a Deus, não é? E pronto, depois deste encontro, não é? Depois desta proximidade às irmãs, fui percebendo que era por aqui que eu teria que começar o meu caminho de discernimento. Então fui acompanhada pela irmã que na altura era a responsável de formação, e muito mais do que aqui caracterizar cada etapa, dizer que houve um antes e um depois, não é? Antes procurava qual é que era o sentido da minha vida, e eu era habitada por um grande vazio existencial, se podemos assim dizer. Apesar de ter amigos, apesar de estar na faculdade, apesar de ter namorado, apesar disto tudo, eu tinha um grande vazio dentro de mim. E depois foi ao entrar para as Irmãs da Apresentação de Maria e ao fazer aquele caminho, aquele processo de discernimento e de crescimento e de formação, que me foi acompanhando aqui outro sentir, outra emoção interior. Eu fui-me sentindo em casa. E logo na primeira vez que eu vim aqui, a esta casa, senti-me logo em casa e percebi que este era o meu lugar. E então já não valia a pena procurar mais nada. Agora era pousar os pés no chão e perceber o que é que Deus queria de mim aqui nas Irmãs da Apresentação de Maria, não é? Como é que eu era chamada a ser Irmã da Apresentação de Maria. E pronto, a olhar para trás hoje, vejo que Deus faz as coisas mesmo muito, muito, muito bem, que Deus é mesmo muito paciente, e que Ele sabe que este projeto de abraçar uma vida religiosa é algo tão forte e tão importante, que de facto é preciso muita paciência para nós conseguirmos discernir os sinais e também ir amadurecendo a nossa fé, não é? E irmos também amadurecendo como pessoas, e para depois percebermos que de facto o nosso caminho, o meu caminho de felicidade, passa por este seguimento de Jesus, que é uma felicidade não ao jeito do mundo, mas é uma felicidade ao jeito das bem-aventuranças. E isso também é todo um processo de crescimento e de amadurecimento. E pronto, agradeço-vos terem ouvido a minha história, e até à próxima.